Acho que você colocou várias coisas aí, né? Então, a primeira coisa que você falou é o conceito da insônia. Então, a gente tem a Classificação Internacional de Doenças do Sono, que está na 3ª edição, de 2014, que foi revisada ano passado. O que seria uma insônia? Dificuldade de iniciar o sono. Por exemplo, esse que você falou, que pede 1000 coisas na hora que deita, né? Dificuldade de manter o sono, que é mais comum naquele pequenininho que acorda várias vezes, mama e volta a dormir de novo. Um despertar muito precoce, além, né, que antes do horário desejado e antes do horário de eu estar acordado, né? Isso às vezes acontece, a gente 4 horas da manhã, 4h30, você acorda, você dormiria mais, mas aquele momento você não volta a dormir. Tem gente que tem essa insônia que a gente fala terminal. Em criança, entra uma dificuldade de dormir sem a ajuda dos pais. Então, os pais que precisam estar presentes para fazer aquela criança dormir, e isso tem tudo a ver aí, porque a gente dorme em ciclos, né? A gente precisa falar isso, a gente reinicia o sono várias vezes à noite, e se eu preciso dos meus pais junto comigo, para eu estar tranquila e reiniciar o sono, 3 horas da manhã certamente eu vou precisar, né? Ou uma resistência para ir para a cama. A gente fala em insônia, esse termo pela Classificação Internacional de Doenças do Sono, a partir de 6 meses de idade. Porque antes disso a criança ainda não é capaz de dormir a noite toda. Alguns casos, quando isso está muito exacerbado, isso pode preocupar a gente um pouquinho antes de 6 meses. Mas essas crianças, a partir de 6 meses, a gente chama de insônia, né? E a principal causa é a questão comportamental, como vocês falaram. Outra coisa que você falou, né? Acho que você me fez aí umas 4 perguntas, eu não sei se eu posso caminhar aí, né? Desculpa, Tati. É a questão da mãe, né? Então, é muito interessante porque, assim, ali na família, existem papéis que cada um vão assumindo, né? E a mãe, até pela questão da amamentação, e você pensa que o seguinte, se a criança precisa da ajuda ali no início da noite para adormecer, ao longo da madrugada, pensando que a gente dorme em ciclos, então eu volto ali, eu tenho breves despertares e volto para o estágio levíssimo várias vezes à noite, o ciclo da criança é 40, 60 minutos, você imagina que se eu superficializo o meu sono e eu volto para o sono levíssimo, eu tenho vários momentos na noite de risco de despertar. Então, esses despertares, eles deveriam ser fisiológicos, eles acontecem em todos nós. A gente entra no sono, N1 é o estágio levíssimo, N2 leve, N3 profundo e o REM, que é o dos sonhos. A gente faz isso aí, a criança 40, 60 minutos, ela superficializa o sono, tem atividade elétrica de vigília e volta para o sono levíssimo. Se ela desperta nesse momento, né, e ela tem uma consciência do despertar, porque o normal é a gente não ter, e voltar para outro ciclo. Mas se ela tem, ela vai chamar, papai, mamãe, me ajuda. E existe uma característica assim, se a gente for pensar em papéis, né, a mãe é aquele amor do ninho, né? E quando a coisa tá difícil, quando eu tô doente, quando eu machuco, normalmente a criança prefere o colo da mãe. Então, se ela tem um desafio no meio da madrugada, olha só, a madrugada é muito difícil, gente. Ninguém vai fazer uma primeira nova habilidade na madrugada. E principalmente você tá falando que você sempre coloca, né, é você que tem esse papel dentro ali da casa de colocar ele para dormir. Seria muito interessante o pai entrar no início da noite. Porque de madrugada, se a criança desperta, naquele momento ali, escuro, silencioso, né, e ela está acostumada com a mãe para relaxar, ela vai chamar a mãe. Mas um momento interessante do pai entrar é nesse início da noite, né, justamente porque é isso que você falou, privação de sono é enlouquecedor. Né? E você pensa, seu filho tem quantos anos? Ele vai fazer 3 agora. Vai fazer 3 anos, né? Se a gente considerar que no final da gestação a gente já tem uma modificação do sono, né? A gente já precisa levantar mais para ir no banheiro. Então são 3 anos de privação de sono crônica. Isso vai deixando a gente enlouquecido. Tem um trabalho que mostra que as mães recuperam o sono em média depois de 6 anos da criança de vida. Mas a gente, assim, eu acho que muito é porque a gente não conversa sobre isso.